Boa noite. Quase ia falando bom dia para vocês. Mas boa noite a todos. Vamos ficar em pé e abrir nossas Bíblias para 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça, ok? Vamos orar. Celebramos a Tua palavra nesta noite mais uma vez, ao pregar aqui e poder com a soma das bênçãos Tuas, bondade e misericórdia, espalhar isto para o Brasil inteiro e, se puder, conforme Teu poder, espalhar para o mundo também, especialmente para aqueles de fala portuguesa. Nós pedimos, Senhor, que a igreja Tua no mundo seja edificada, a igreja aqui seja edificada e também transborde ainda muito mais a Tua tão grande salvação, salvando os perdidos. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Amada igreja, até no domingo passado eu falei sobre o verdadeiro pecador. Foi essa a primeira mensagem de 1 João 1,9. Eu sei que é difícil lembrar, né? A gente, se a gente pegar 10%, pega muito de uma mensagem. Mas domingo passado, eu falei sobre o verdadeiro inimigo, que é o pecado. Hoje eu quero falar sobre o verdadeiro Salvador. E no domingo que vem, pela graça de Deus, se Ele aprover, falar sobre a verdadeira salvação. E aí encerrarei as 4 mensagens neste versículo. Hoje eu quero tratar sobre Ele é fiel e justo. E é um assunto maravilhoso. Eu sempre estou dizendo aqui que todo o nosso problema, repito e repito para alertar os irmãos, nós não examinamos a Bíblia. Nós gostamos de fixar a nossa atenção numa coisinha só. Nós gostamos daquela moeda de um real, ficamos com ela. Nós apalpamos a Bíblia. Nós não gostamos de mergulhar nas profundezas de Deus. Isso é comum aqui no Brasil, irmãos. É óbvio que tem irmãos na excelência da palavra que amam a Bíblia. Tem. Eu estou falando em regra geral. O que 80% das pessoas, dos crentes, nós ficamos assim por cima, gostamos de pensar nas profundezas de Deus. Isso é muito perigoso, irmãos, porque nós precisamos conhecer a Bíblia. Quando nós não conhecemos a Bíblia, nós ficamos igual um corpo nosso quando não recebe aquilo que é necessário, vitamina e outros sais minerais e outras coisas que o nosso corpo precisa para beneficiar-se a si mesmo. Aí pegamos doença. Porque o Brasil está assim, mergulhado em pecado, cheio de elementos que prevarica com a palavra de Deus. E até mulheres. Por quê? Nós não examinamos. Esse texto exige que nós examinemos. Eu falei sobre o verdadeiro pecador, é aquele que confessa. Falei domingo passado sobre o verdadeiro inimigo, que é os nossos pecados. E hoje eu quero falar sobre o verdadeiro Salvador. Quando há avivamento, o povo entra na igreja por causa de Cristo, não por causa de shows.
não por causa da música que gosta. Eles querem e eles anseiam por conhecer Cristo, quando há avivamento. E hoje eu quero ir rápidas palavras aqui com os irmãos, trazer sobre isso. Minhas mensagens normalmente chegam a 50 minutos e 1 hora. Eu faço isso, irmãos, porque o povo gosta de uma coisa pequena. Paulo pregou até a meia-noite. Quem gostaria de ouvir um homem falando e pregando até meia-noite? Hoje não, o povo enjoa da Bíblia. Muito enjoado, muito prolixo isso. Mas nós queremos, irmãos, cultivar a palavra de Deus. A nossa ênfase aqui é a palavra de Deus. Nós temos aqueles 20 minutos, 25 minutos de música, para celebrar a glória de Deus também no Evangelho. Mas a ênfase, a fatia maior, é dada à pregação. Pelo menos enquanto eu viver. Eu não sei o que acontecerá futuramente, está nas mãos de Deus. Mas vamos conhecer o nosso Salvador? E é sobre ele que o texto traz aqui essa compreensão para nós. Primeiro nós vamos conhecer o caráter dele. Ele é fiel. Eu já vi tantas placas falando aí sobre Jesus, até nos carros. Deus é fiel. Jesus é Deus, né? Deus é fiel. Eu acho que o povo não sabe o que é isso, não. Fidelidade é uma das prerrogativas dos atributos morais de Deus. Vendo? Tem os atributos naturais, os atributos morais de Deus. Ele é fiel. E a Bíblia está cheia disso para falar a respeito dele. Mas nós já paramos para pensar sobre isso? Que ele é fiel? Eu vou tentar em meus frágeis argumentos, irmãos. Como eu posso falar do meu mestre com palavras encantadoras? Eu não tenho. Mas eu vou tentar argumentar com a Bíblia para ajudar vocês. Ele é fiel porque ele é Deus. E é impossível para Deus ser infiel. É impossível. Ele é fiel. Tudo o que ele fala, tudo o que ele promete, ele é fiel. Mas nós que não aprendemos, nós somos infiéis, nós somos. Viemos da nossa infidelidade, desde que nascemos, desde a nossa concepção, desde a queda, se quisermos ir longe. Nós vivemos em torno de pessoas infiéis. Quantas vezes fiz promessas e não cumpri? É feio isso, sei. Fazer uma promessa para um filho, para um neto, e não cumprir, ele não confia na gente. Agora, se nós não podemos confiar nos homens que falham nas promessas, vou ser um mineiro agora. Por que nós não podemos confiar em Deus que nunca falha? Ele é fiel. Ele é fiel e toda a criação proclama isto. A fidelidade de Deus, meu Senhor. Ele cuida de todos. É a fidelidade de Deus que está marcada em todos os detalhes da criação. Hoje à tarde nós tivemos boa chuva. Ela não veio por acaso. O Deus que é fiel dá para a gente. Quer ver? Ele rega a terra. Ele faz com que em lugares ermos, onde parece que não chove há muito tempo, Ele dá chuva lá também. Ele faz até nos desertos. Ele cuida dos animais com uma precisão incrível.
que você às vezes não consegue explicar, mas Ele dá alimento aos leões, às hienas, aos bois, aos búfalos, todos os animais, todos estão na terra por maravilha do Criador. Às vezes Ele tira a chuva, Ele tira o sustento e eles morrem. Faz parte da fidelidade de Deus. Os animais bebem do céu, se alimentam dessa fidelidade e bondade incrível do Senhor. Ele prometeu e Ele há de cumprir. Vamos mais adiante, irmãos. É que Ele sempre prometeu ao seu povo e nunca falhou. Nunca. Se vocês olharem como Ele conduziu Abraão, Ele conduziu Abraão em fidelidade. Nunca faltou. Não faltou a Abraão riqueza, ele teve. Ele prometeu que daria um filho na velhice. Foi Sara que falhou. Quando ela queria saber se o marido dela podia engravidar alguém, uma mulher. E ela tentou com Agar. Foi falha gritante de Sara. E as consequências temos até hoje com os árabes, descendentes de Abraão por meio de Agar. Sempre há consequências quando nós não cremos na fidelidade de Deus. Também, irmãos, lembra que Ele, no tempo certo, quando Abraão já estava lá velho, nosso Deus, Ele age assim nas promessas. Ele nunca age quando o homem pode fazer. Ele esperou o tempo dele, até Abraão ser velho e não poder gerar filho, nem ele nem a Sara, porque Ele só opera por milagre. Deus só opera por milagre, irmãos. Não sei quantos de vocês estão orando pelo avivamento. Nós esperamos avivamento segundo os homens. Achamos que de repente os homens, não, é milagre. Deus só opera quando tudo estiver dizendo não vai haver, Deus opera. O Deus que ressuscita mortos. Mas Ele fez isso com Abraão, fez assim, guiou Jacó. Lembra que Ele prometeu? Eu te conduzirei, eu farei você voltar para a terra dos seus pais. Por quê? Ele foi fiel. Em muitas áreas parece que ele falhou, não falhou. Quando parece que Deus está sendo cruel, como aconteceu com Jacó, que ficou anos e anos sem saber que José estava vivo, era porque fazia parte dos planos de Deus. Deus é fiel. Foi assim com o povo de Israel. Ele não falhou em sequer uma promessa de Deus. Não falhou. Guiou o povo pelo Egito. Os 2000 anos foi fiel, meu Senhor, com seu povo. Ele mudou? Não. Ele diz em Isaías, quando você ficar velhinho, quando aquela senhora crente estiver bem velhinha, eu sou o mesmo, carregarei vocês. Não há infidelidade em Deus. Outro detalhe, irmãos, esta verdade de que Ele é fiel, proclama algo aterrorizante também, tá? Porque para os crentes, é um bálsamo, irmãos, tá? É um perfume que vem para nós, é um alimento especialmente saboroso, a fidelidade do Senhor, porque nós sabemos que Ele não vai falhar com ninguém. Tudo que Ele prometeu, você pode tomar como cheque, porque tem a assinatura dEle. Às vezes, irmãos, eu tenho que correr para os pés do meu Senhor, para suplicar-lhe e confiar nele, porque eu sou tendencioso, como qualquer crente, a duvidar das suas promessas,
Mas notem, queridos irmãos, ele nunca falhou. Ele diz, pode tomar minhas promessas. Eu assinei. Então vai lá, pegue. Mas para os incrédulos, irmãos, é algo aterrorizante. Porque ele prometeu que ele há de punir os que vivem no pecado. Quando ele vier com a noiva dele, com a igreja, conforme Apocalipse capítulo 19, você vai lá o capítulo 19, versículo 11, quando faz uma apresentação dele, não faz a apresentação de cada crente ali, a igreja está com ele, mas a apresentação do grande general, do capitão da nossa salvação, é sempre feita, e ele é descrito ali como fiel. Puxa, a igreja sabe, o mundo deve saber, que o que ele falou, ele não vai deixar de cumprir. O cordeiro vai voltar, e ele não vai deixar de ser cordeiro não, como é descrito em Apocalipse, quando o cordeiro na sua fúria há de punir este mundo. A sua promessa está em ativa agora, ativa. Ele não deixa de ser fiel. Nesse momento ele está salvando pecadores que creem. Cristo a todo momento está chamando pecadores ao arrependimento. Ele se postou como Salvador. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha que fantástico. Ele disse, o que vem a mim, de modo nenhum vou lançar fora. Então, queridos, ele é o Salvador, mas ele também, neste momento, o Pai está colocando pecadores não arrependidos debaixo dos seus pés. Neste momento tem pessoas crentes indo para o céu com a morte, e neste momento tem pecadores caindo no inferno. Ele é fiel. Quando lá no dia do juízo, aqueles milhões e milhões chegarem, Senhor esteve lá nas minhas ruas, falou conosco, tive fazendo, expulsei demônio, trabalhei para Deus. Ele é fiel. É triste quando a gente vê alguém que sabe que conhece a gente busca uma ajuda e ele nega porque não te conhece. Mas Jesus não. Ele vai falar, nunca vos conheci. Puxa vida. Sabe por quê? É simples. Ele tem uma ligação ininterrupta, eterna, para sempre, com os eleitos. O povo salvo é o povo que pertence à família de Deus. E ele conhece esse povo. Diz, eu os conheci. Lembra que eu falei? O Senhor conhece os que lhe pertencem? Ele nunca vai deixar de conhecer. Não há, irmãos, idade para o Senhor. Ele não fica velho. A gente vai ficando velho, e aquelas enfermidades podem chegar que tira a capacidade de nós ficarmos lembrando das coisas, como Alzheimer. Quando eu visito José Rassi, amigo meu, ele fala sobre a esposa. Ele fala, Davi, se você visse a Janete, você não podia acreditar como ela era, o que está hoje, como ela é hoje, como é a situação dela. Com Deus, não. Não há mudança naquele que é imutável, queridos irmãos. Não. Ele é o mesmo. Por isso que ele se denominou, eu sou. Ele não diz eu era, ou eu serei. Sempre o verbo está no presente. Eu sou. Vamos mais adiante. Essa fidelidade reflete a glória dele. Hoje pela manhã nós vimos a glória do Senhor na ilustração do sol. A fidelidade de Cristo reflete na glória dele. Faz parte do ser dele. Esse conjunto inesgotável de atributos
é que é glorioso no Senhor, tudo nele. Não há falha, irmãos, no homem, no Senhor da glória. Vamos adiante. Ele também nunca falhará, isso eu já falei para os irmãos, naquilo que ele prometeu. Eu sei, irmãos, que quantas vezes a gente fica duvidando do Senhor, começamos a negar a Ele, começamos a mostrar que somos infiéis, nós começamos a falhar por falha nossa e não confiar nele, né? Paramos de ler a Bíblia, paramos de ir na igreja, paramos de dar bom testemunho, nós simplesmente fazemos o quê? Descansamos em buscar uma sombra melhor, uma vida mais confortável, e esse Jesus que nos entusiasmou a segui-lo e carregar a cruz, eu não gosto muito não, é muito cansativo. Hoje eu estava cantando um dos belos hinos, esse hino, irmãos, não tem no cantor, ele exorta, o autor do hino exorta o crente que está desanimado, a continuar carregando a cruz, porque o Senhor diz, vai ter um fim isto, você está agora cansado, desanimado, está pensando, você olha para o mundo e vê o mundo tão ativo, rindo, todo mundo brincando, correndo para lá e para cá, tendo amigos, conforto, essas coisas, e você gostaria de chegar no final de semana, estar lá também, no conforto que o mundo oferece, e aí você começa a pegar a cruz e colocar de lado, né? Está muito pesada, né? Eu não quero uma coroa de espinho na minha cabeça agora não, então nós tiramos porque está muito sacrifício, está acontecendo isso, irmãos, eu nunca vi um período de tempo quando os falsos crentes se aparecem, os verdadeiros também vão aparecer. É nesta época de Covid, quando o governo está falando fique em casa, então os verdadeiros crentes são tentados, mas não caem, eles se levantam, eles no poder de Deus, eles se erguem para caminhar a jornada. Vamos adiante aqui, queridos irmãos, ele sempre foi fiel, sempre, e escute, quando Deus faz juramento, faz, a Bíblia diz para a gente não fazer juramento. Eu me lembro quando a gente era pequeno, fazia juramento, cada juramento que fazia lá na Bahia, até esqueço, mas como eram alguns juramentos que ele fazia. Se você vai fazer juramento, a Bíblia diz no Velho Testamento, tem que cumprir seu juramento. Mas Deus faz juramento. Os irmãos lembram do povo de Israel? Quando mandou aqueles 12 espias para a terra prometida, e não quis entrar com medo. Aquele medo de Israel foi um fator tremendamente negativo. Ali foi o fator que resultou na morte de milhares no deserto, porque duvidou de Deus. Não tem coisa mais terrível quando nós duvidamos do nosso Senhor, irmãos. Nós temos aquele hino, duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Olha, queridos, eles duvidaram. Josué e Calebe se ergueram. Nós podemos entrar, Deus prometeu, vamos. Mas notem, queridos irmãos, aquele povo falhou. E sabe o que é que Deus fez? Deus fez um juramento, eu juro pelo meu nome, está vendo? Sabe por quê? Porque não tem um nome acima de Deus, maior. Eu juro pelo meu nome, que os elementos, a partir de 20 anos, que viram todos os meus sinais e maravilhas, que viram como eu tirei do Egito, e duvidaram de mim, vão morrer no deserto, a partir de 20 anos. Puxa vida,
Ficaram rodeando pelo deserto 40 anos, até que todos morreram. Está vendo, irmãos? Deus não falhou. Ele prometeu e cumpriu. Eu estou preparando material para dar aula amanhã no seminário. Está falando sobre Moisés ali, o escritor do livro. Ele fala como Deus falou: eu livrarei, mas eu estou enviando você. Moisés era apenas instrumento. Então, irmãos, quando Deus ergue uma caneta, é porque Ele tem tinta lá dentro. E Ele vai usar aquela caneta até acabar a tinta. Foi assim com Moisés. Falou: pode ir, foi eu que lhe chamei. Quem vai livrar o povo sou eu, não é você. Você é apenas instrumento. Moisés foi usado por Deus. Andou com Deus. Quando a tinta acabou, Deus falou: pode pegar sua malinha, você vai morrer. Vai para o céu. Quem vai entrar no seu lugar é Josué. Tentou, não me fale mais nisso. Os irmãos estão percebendo como esse Deus é? Nós aprendemos deveras com Ele, queridos irmãos. Também, queridos, tal verdade no texto é cheio de bem-aventurança. Aqui no texto, porque eu estou expondo o texto para os irmãos. Por quê? Porque Ele prometeu salvar pecadores arrependidos. Infelizmente, irmãos, nós temos sido tomados pela ideia arminiana de uma salvação pela vontade do homem, pela fé natural do homem. Irmãos, maldito o evangelho arminiano. Não tem nada de bom, porque nega o arrependimento. Quando o homem vem a Cristo sem arrependimento, ele não vai para frente, ele volta atrás. Ele chega perto da cruz e volta, porque ele nunca sentiu o peso dos seus pecados, ele nunca viu o seu fardo, ele nunca viu sua condenação, nunca. Cristo prometeu salvar homens e mulheres arrependidos. Eu não estou falando que tem que chorar, gritar, lastimar. Não tem nada disso, irmãos. São sentimentos de corações sérios. Homens e mulheres cujos corações são trabalhados por Deus. Ele não tem que olhar para o passado e contar, somar quantos pecados ele cometeu. Não. Ele vê tudo rapidamente. O chamado de Cristo é assim. Crê nele de todo o coração. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele não diz que talvez vai acontecer isto. Qualquer pecador arrependido que chegar a Cristo de todo o coração será salvo. Invocando. O que é que está acontecendo hoje, irmãos? Nós estamos vivendo aquele período, parece aquele período entre Abel e o outro foi, eu esqueço do nome dos descendentes da linhagem dos eleitos de Deus. Daquele dia em diante, começou a invocar o nome do Senhor. Nós não temos invocação hoje, não temos pecadores, mas não tem chegado aqui, nem vejo na internet, pecadores arrependidos. Eles silenciam diante da verdade, mas eles não querem ouvir. Tem alguns que diziam que eram crentes, fez uma decisão, mas abandonaram. Não querem vir encontrar um confronto com a Bíblia. A Bíblia é confrontadora, irmãos. Mexe com o meu egoísmo. Então, queridos, Ele prometeu salvar. Ele é fiel. Então, a obra desse fiel Senhor acontece.
Então nós só temos que pedir: opera, Senhor, tuas maravilhas. Outro detalhe, irmãos, você nunca verá no inferno um crente. Nunca. Se você pudesse fazer uma viagem lá, você veria muitos falsos crentes, mas não genuínos crentes. Olhe para o céu, veja se tem lá no céu um pecador que nunca se arrependeu. Lá não entra mentirosos, tá? Os que mentem contra Deus, não tem isso lá no céu. Lá não entra adúlteros, lá não entra as pessoas marcadas para serem jogadas no lago de fogo. Não entra. Só arrependidos, só pessoas que foram purificadas pelo sangue. A verdade da salvação, queridos irmãos, é uma sublime verdade que eu tenho que pregar. Também ele provou tal verdade na vida de milhares. É tão gostoso quando a gente vai de um lugar, outro, e ver os crentes, né? Você é crente? Sou. Salvo por Cristo? Sim. Que prazer conhecer. Tem para todo lugar. Pessoas simples, pessoas cultas, crentes em Cristo. Outro detalhe, irmãos, ele afirma em sua palavra que sua palavra é digna de toda aceitação. O que está acontecendo hoje, irmãos, é que ninguém acredita na Bíblia. O achismo está cheio por todas as igrejas. Eu acho, eu dou minha opinião. Não. Fiel é a palavra. Eu tenho que pregar a palavra. Se eu começar a argumentar coisas minhas aqui, falar coisas que o mundo trata aí fora, eu vou ser infiel. Eu tenho que pregar o que ele mandou pregar. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Se ninguém se converter no ministério aqui, aleluia. Eu quero ser fiel ao meu Senhor, aquele que foi fiel a mim. Muito bem. Quem nele crê também, observe o que a Bíblia diz, não é envergonhado. Nunca. Muitas pessoas que abandonam o cristianismo com vergonha de serem crentes é porque não foram a Cristo. E aquele fulano que era crente está lá no mundo agora? Não, espera um pouquinho. Ele nunca foi a Cristo. Ele nunca se converteu. Nunca. Ninguém se envergonha de Jesus. Ninguém. Ninguém se envergonha, um crente não se envergonha da Bíblia. Os homens de Deus no passado, desde o começo da história do cristianismo, eles não tinham medo. Eles não se amedrontavam com espada chegando para atravessar a barriga deles. Eles não tinham vergonhas de reis e autoridades. Paulo pregou sob algema na prisão, encarou o rei Agripa e outro Félix, por exemplo. Ele não teve medo, não teve vergonha. Eles não têm vergonha do Evangelho. Queridos irmãos, nós não fomos chamados para entregar flores, nós fomos chamados para empunhar a espada e golpear a direita e a esquerda. Nosso assunto não é política. Nosso assunto aqui é a batalha da verdade. Ele é fiel. Quem nele crê não é envergonhado, coisa nenhuma. Quem nele crê enfrentará a morte com prazer. Meu Senhor prometeu salvar os que nele creem. Pode vir, pecador, crê nele de todo o teu coração. Confia nele para tirar todos os seus pecados. Também, irmãos, o pecador saberá de qualquer maneira que Deus é fiel. Ele é fiel.
ninguém escapará da fidelidade de Deus. O juízo de Deus é como a correnteza que leva às cataratas. Um homem dormia no barco, perto de uma queda. E o trabalho dele era ganhar dinheiro, levando as pessoas para passear. Eu acho que fazem isso lá nas cataratas de Iguaçu, nas quedas lá. A pessoa ganha dinheiro levando, claro, não vai lá tão lá perto. Mas ele estava dormindo e ele amarrou o barco, muito frouxa a amarração dele. E quando ele estava dormindo, o barco começou a desamarrar. E o povo lá de fora começou a gritar para ele, mas o barulho da queda não deixava que ele ouvisse. Quando ele acordou já era tarde. O barco desamarrou e foi levando para a queda. Ele gritava, mas não tinha mais jeito. E morreu a morte horrível ao cair lá. Olha, queridos, milhares de pessoas estão ouvindo o Evangelho, mas estão dormindo igual aquele homem dormiu. De repente, olha o juízo chegando. Quantas e quantas pessoas estão sendo pegas com o Covid? Na última hora, ouviram, muitos ouviram, mas de repente chega a enfermidade, os médicos dizem, pronto, vamos entubar, não tem mais jeito. Morre no pecado. É terrível isto, irmãos. O juízo de Deus, de um Deus fiel, anuncia aos homens agora, que Ele há de punir os rebeldes. Queridos irmãos, o pecador arrependido, ele segura na corda da salvação. 2 homens desciam o rio, eles estavam, acho que tinha afundado o barco, e eles desceram a correnteza buscando socorro, e o povo lá de fora, eles estavam os 2 seguros no tronco, mas o tronco estava levando-os para longe, quando pessoas lá de fora jogaram uma corda. Um deles agarrou na corda, mas o outro, ali naquele impacto todo, ele analisou a grossura da corda e a grossura do tronco, preferiu abandonar a corda e segurou no tronco para a morte dele. O tronco não tinha nenhuma ligação com o lado de fora, a corda tinha. Pecadores não querem ouvir a Cristo, correm da salvação, procuram refúgio no mundo. E o que o mundo tem de ligação com o céu? Nenhuma. Então, queridos, é tão certo o juízo como é certa a salvação. Está vendo aqui? Na fidelidade ensina isso. Que é tão certa a minha salvação, como é certa a condenação de alguém. Alguém foi para o inferno, alguém foi para o céu. Então, queridos irmãos, não há dificuldade de subir para o céu na salvação. Também não há dificuldade de cair no inferno. Sem Cristo é impossível subir, mas com Cristo na salvação, imediatamente a fé ganha asas, para o crente andar, correr e subir, voando. É assim, queridos. Quando a morte chegar, para pegar um crente, quando ela tentar pegar, para levar ao inferno, os crentes baterão suas asas e subirão. Ninguém pode contra o Senhor. Também, irmãos, vamos conhecer agora o serviço dele. É claro que faz parte do caráter de Cristo justo, porque o texto diz, ele é fiel e justo. Nós aprendemos tanto na fidelidade dele, quanto também
na justiça dele. A Bíblia faz referência a isso. Queridos irmãos, nós não precisamos da foto de Jesus. Nós precisamos das palavras que descrevem quem é Ele. O mundo tenta descrever foto, mas nós não precisamos. A palavra de Deus exibe com tanta clareza a imagem de Cristo, e basta essas palavras. A fé não vive de foto, de pintura, porque quando o mundo tenta pintar Jesus, descreve como o mundo gosta de ver. Um homem bonito, jovem, com barba, com cabelo grande. A Bíblia não descreve assim. A Bíblia descreve que ele é fiel e justo. Queridos irmãos, que importa o que o mundo fala? Vamos ver como ele é chamado? O justo. Eu preciso de um Salvador assim? Preciso. Eu preciso de um Salvador que é fiel. Ele não pode mentir. Quando chegar a hora da minha morte, o meu Senhor vem me buscar, porque Ele prometeu. Então eu estou olhando na fidelidade, eu estou dizendo que Ele não vai falhar. Eu posso confiar nele. Ele nunca falhará. Mas como justo, eu preciso de saber que Ele é justo? Sim. Sabe por quê? Porque é como justo que eu vou saber o que Ele fez. Se o trabalho dele foi mal feito, Ele vai falhar na fidelidade dele. Está vendo? Então a primeira lição é que eu devo saber, é o nome que Ele recebe. O justo. Eu nunca teria esse nome, nem você, irmã, nem você, irmão. Eu nunca teria este nome se Cristo não fosse chamado justo. Eu, pobre Davi, injusto, infiel, maligno pecador, sou chamado agora em Cristo de um justo. Davi, um justo. Incrível. Porque eu fui justificado. Mas vamos ver aqui, irmãos. Ele tem que ser perfeitamente justo. Nós estamos vendo juízes hoje, né? Aqui no Brasil. É triste, irmãos, dá vontade de chorar quando a gente vê homens de toga representando o país na Corte Suprema, sendo mentirosos, enganando o povo, querendo o mal da população. É assim com qualquer juiz, por causa de dinheiro. Eles não podem ocupar a posição. Advogados, irmãos, que toma causa de bandidos para ganhar dinheiro. Jesus é justo. E tinha que ser para fazer o trabalho completo. Como é que eu vou entrar no céu se eu não for justo? Eu vou ficar me justificando. Eu sou bonzinho, eu frequento aquela igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Isso é justificação, queridos irmãos. Como é que eu vou apresentar-me ou ser apresentado perante Deus se eu não sou 100% justo? Eu olho para os traços meus, eu nunca roubei, nunca matei, sempre fui um bom filho, bom pai, bom esposo. São traços que eu vejo em mim. Mas sabe, Deus não vê nenhum. Nenhum disso, nada disso Ele vê. Ele me vê como uma serpente no pecado. Você pode olhar uma cascavel, pode ser pequena, mas o veneno está ali. Tem víbora lá na Austrália, que uma picada dela mata você na hora. Tanto faz ela grande como pequena. Deus nos vê no pecado assim. Não como, Ele tem uma porção de justiça.
Olha ele lá na igreja, ele cantando. Olha ele trabalhando. Olha a pessoa que paga as dívidas dele. Essa justiça pode pegar toda, irmãos. Ajunta tudo no saco. E Deus vai abrir de trapo de imundície. Não vale nada. Tá? Eu preciso de alguém que é justo. Vamos lá. A primeira lição do que temos aqui a respeito do nosso Senhor é que Ele é chamado de justo. A segunda, Ele nunca conheceu o pecado. Eu conheci. Eu nasci pecador. Jesus não. Nasceu sem pecado. Um homem santo, justo, puro. Ele não foi contaminado como nós fomos, irmãos. Quando Dona Rosa ficou grávida de mim, estava grávida de um pecador, que se não fosse a graça de Deus, eu teria feito tanta maldade para os outros. Teria, irmãos. Pode ter certeza. Veja bem, queridos irmãos, ele nunca conheceu o pecado. Vocês querem que eu afirme isto? Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então ninguém pode chamar Jesus de um pecador. Eu citei aqui para os irmãos o fato que ele é o único homem no mundo que ao nascer o mundo diz: quem é esse? É um estranho aqui. Quando nasce um filho de rico, nasceu, oh que bonito, mas nasceu um pecador. Não tem isso não. O filho de um rei, de um nobre, não importa, nasceu um pecador. Mas concernente a Cristo, Ele é o único que nasceu, que para o mundo Ele é estranho. Quem é esse? Ele é santo e justo. Outro detalhe, irmãos, Ele mostra seu caráter. Ele é o perfeito substituto que o Pai achou para ocupar o meu lugar. Está vendo aqui? Eu nunca acharia um substituto à altura, se não fosse o Senhor. Aponte Maria. A Igreja Católica faz isso. Tenta apontar Maria. Tenta apontar os homens. Tentem. Dentre eles, tem alguém que pode me substituir? Para morrer em meu lugar? Não. Ele sim. E o Pai encontrou o cordeiro certo, o cordeiro puro para ser imolado. Lembra quando Abraão ia oferecer Isaac, Deus falou: não, deixa aí, eu tenho um cordeiro para morrer em lugar dos perdidos. Então qualquer crente diz: eu já tenho meu substituto, eu já tenho. Alguém ocupou meu lugar, alguém morreu para pagar o que eu não podia pagar. Alguém morreu no meu lugar para tirar a culpa que eu não podia tirar. Alguém morreu para me purificar, porque eu não podia ser purificado. Eu era contaminado, da cabeça aos pés. Outro detalhe a respeito dele, queridos irmãos, é que ele satisfez todas as exigências do Pai. Todas. Tudo que Deus exigiu, na lei, em tudo, Cristo satisfez perfeitamente. Ao Pai agradou moê-lo. Deus tem um prazer no seu filho. Esse é meu filho amado. Deus nunca falou: esse é Elias, meu amado. Esse é o Moisés. Quando ele fala dos crentes, porque os crentes estão em Cristo. Então, queridos, nós temos o substituto, o justo. Você não entende isso? Eu vejo muitos irmãos tentando fabricar a sua salvação. Ele põe a mão em Cristo aqui e põe a mão na massa aqui para fazer um trabalhinho. Ele diz: eu creio em Jesus, mas eu estou aqui, olha, fabricando um tecido para entrar no céu.
Eu estou aqui trabalhando com outros também para fazer um traje branco para mim. É tão perigoso isso. Se você não se apossou do justo para ser o seu substituto, você está perdido. Não adianta caminhar. Não adianta. Porque quando chegar na entrada do céu, conforme diz sobre o peregrino entrou, pediram o documento dele, justificado, pois, pela fé. Pediram o documento do outro, mas eu não tenho. Lance no fogo. Está vendo, queridos? O justo. Outro detalhe, queridos irmãos, ele é tudo que a alma precisa. Tudo. Toda fraqueza que nós temos hoje em termos de evangelho, é porque o evangelho moderno lida com o corpo, lida com minhas exigências carnais. Eu quero o mundo, eu quero conforto, eu quero dinheiro, eu quero bênção. Nós ficamos dançando em torno de Deus hoje, querendo bênção. O evangelho lida com a alma, irmãos. O evangelho leva a alma até Cristo. Sonda-me, ó Deus, sonda e vê meu coração. Então tudo foi consumado nele, consumado. Então o crente diz, eu tenho que pagar? Não, foi pago, foi consumado. Foi o grito dele na cruz, tudo está consumado, pago, completamente. Se eu tivesse uma dívida de 1 bilhão aqui em Ribeirão Preto, não podia pagar, até que alguém chegasse, não vou pagar para o senhor. A minha dívida para com Deus é tão imensa que eu precisaria do inferno, passar bilhões e bilhões de anos no inferno sem nunca sair para pagar. Oh, meus queridos, eu precisaria de um substituto que pagasse, e ele pagou. Foi consumado para que a igreja ficasse livre, os salvos ficassem livres. Também, irmãos, não precisa de sacrifício mais. Eu não preciso segurar na cruz e segurar noutra coisa. Eu tenho que fazer, com minha mão direita, fazer a minha parte, para ele tentar me ajudar. Incrível como aquele versículo que não existe na Bíblia, faça a tua parte que eu te ajudarei, é muito recebido. Tá? Conforme, parece que Deus, isso acontece hoje, comumente. Deus está pedindo, olha, faça a tua parte que eu te ajudo. Nunca Deus falará uma coisa dessa, que não faz parte da graça de Deus falar uma coisa dessa. Também, irmãos, Ele é perfeitamente capaz de me tornar aceitável. Por isso que tem a carta aos Romanos. Ele tornou Davi aceitável? Sim. Eu era o imundo, Ele me justificou. E justificação, irmãos, nem tem como eu apresentar. Esse papel meu aqui está escrito dos dois lados. Mas vamos pensar aqui meus pecados aqui, ó. Nesse esboço meu que eu tenho da mensagem. Mas quando ele justifica, olha o lado branco, ainda dá para ver as letras de certa maneira. Mas pensa agora num papel totalmente branco, numa roupa completamente mais alva do que a neve. Tem algo mais alvo do que a neve? A irmã Ivani já viu a neve, já andou na neve, ela sabe como é isto. Mais alvo do que a neve pode até prejudicar as vistas. Quando você olha para toda direção, só vê coisa branca. Pois é, quando Cristo justifica, Ele deixa a pessoa mais alva do que a neve. Eu vou rapidamente aqui por causa do nosso tempo. Com a justiça dele, eu entrarei no céu. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Vamos adiante, irmãos. E para terminar, eu quero tentar ser o mais claro possível, para tentar ajudar os pecadores que ainda não foram salvos.
e minha esperança é que haja um encontro glorioso. Olha o que o Deus que é fiel e justo faz. Chega perante esse Senhor um perdido. Para onde irei? Eu não sei para onde irei depois da minha morte. Ele diz: eu vim te buscar. Eu vim te buscar. Não foi isso que ele falou? O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perdido na Bíblia que não tem direção, irmãos. Você não sabe para onde vai. O mundo hoje está tão cheio de marcos escritos na estrada. Ou vai para cá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Siga à direita, siga à esquerda. Em termos espirituais. E os pecadores estão aí, correndo de um lado para o outro. Chega perante ele um condenado. Eu acho que os homens modernos não sabem o que é condenação. Eles nem creem no inferno. Tem crentes hoje que não creem no inferno. Pensa que a vida é boa. Eu fui eleito, está tudo bem. Você não sabe o que é o inferno. Você não sabe o que é ter a marca de condenação. Você não sabe o que é o horror de cair no abismo. Quando o pecador chega perante aquele que é fiel e justo, assim, ele diz: eu vim te salvar do inferno. Não tem mais condenação. Ele não fez isso com o ladrão na cruz? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Chega perante ele um imundo. Meus irmãos, eu não tenho palavra para descrever a imundície do pecado. Nós estamos tão acostumados a ver imundície externa, imundície de um cão, lixo jogado na rua, ou até mesmo quando a gente vai num lugar que a gente fica totalmente sujo, queremos chegar em casa e tomar um banho, mas nós não sabemos como Deus olha o pecado. O pecado, irmãos, no homem, consiste de vários termos da parte de Deus para descrever: sujo, imundo, abominável. Quando estamos muito sujos, às vezes o sabonete não tira, a bucha também não tira, né? Dependendo da sujeira. Quem não já passou por isto? Mas quanto ao Senhor, não. O sangue de Cristo nos purifica de quantos? De todo. Tem abominação? Ele purifica. Tem imundície? Ele purifica. Olha aquele homem que ninguém esperava que ele se convertesse, Saulo de Tarso. Ele perseguia os crentes, ele prendia, ele arrastava as mulheres crentes pelo cabelo para prender. Ele aprovou a morte de Estevão por apedrejamento. Mas o sangue de Cristo purificou Saulo. Chegam perante ele o culpado. Culpado. Como é que eu vou entrar no céu? Eu sou culpado. Ele tem misericórdia de mim? Jesus disse, o fiel e justo diz: eu vim te justificar. Não tem mais culpa. Não tem. Chega perante ele um desamparado. Quando os homens e mulheres vêm no mundo, eu tentei ajuntar tudo, tentei ter dinheiro, ter uma casa, mas eu sinto infeliz. Eu não tenho alegria, não tenho paz, eu não tenho nada no céu. Ele diz então: eu vim para te levar ao lar celeste. Pode vir, peregrino e forasteiro. Pode vir a mim. Eu vou te levar ao lar. Eu tenho uma casa. Eu fui preparar isto. Um lar onde nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá Deus. Chega perante ele um rebelde, infiel. Ele diz: eu sou fiel, e eu te capacito a ser também. Eu conversei com um senhor que disse que era: eu sei que eu sou salvo, mas eu tenho que ser fiel, senão eu me perderei lá adiante. Espera um pouco.
Se você está confiando na sua fidelidade para entrar no céu, está perdido. Quando o pecador vai a Cristo, Ele é fiel. E é incrível como Ele pega o homem infiel, ou a mulher infiel, e faz deles fiéis. O crente é crente pela fidelidade de Cristo. Paulo falou isso em Gálatas. É pela obediência dele que eu sou obediente. Nada tem em mim, queridos irmãos. O que é que eu tenho? O que é que eu espero de mim mesmo? Nada. Só tem pecado. Se ele não me purificasse e me tornasse fiel, eu estaria perdido. É esse amor que me abraçou. Vamos, para terminar então, conclusão. Tal verdade espanta o mundo e o inferno. Tudo é achado nesse grande Salvador, fiel e justo. Agora nós pintamos a nossa vida, nós colocamos timbrado em nossas testas, nosso coração, fiel e justo. Temos um capacete da salvação, porque Ele é fiel e justo. Não é maravilhoso? O mundo não entende, o mundo fica aterrorizado. Pessoas do mundo, antes condenadas indo para o céu, sendo salvas. Sim, está marcado. Ele é fiel e justo. Na porta do céu vai estar escrito para minha entrada lá: Ele é fiel e Ele é justo. Tal verdade move as hostes celestiais, os anjos todos, impressionados por Deus salvar um homem como eu, rendendo glória ao justo. Você também não é convocado a isto? A ficar espantados diante desta tão grande salvação e render glória a Ele, amá-lo mais e mais, reunir a força no Espírito para amar Cristo, amar, mais do que filho, mais do que casa, mais do que dinheiro, amar Jesus Cristo de todo o coração.